Bom, nesse episódio eu quero falar sobre religião e como ela afeta a nossa vida. Religião é o sentimento de devoção a tudo que é considerado sagrado. Cada cultura tem a sua crença, baseada nos seus princípios, na sua cultura. Mas eu quero falar como a religião ela molda as pessoas. Porque tem pessoas que viram fanáticas e para ela tudo que tem, tudo que é aquela religião, tudo que diz sobre aquela religião é a única verdade. É a única verdade que você vai seguir, que você vai ouvir, que você vai fazer. Isso afeta muito o pensamento crítico dessa pessoa. Porque numa eleição ela não vai saber votar de acordo com o que ela realmente quer, com o que ela realmente precisa, com o que a comunidade precisa. Ela vai votar de acordo com a religião dela, mesmo que ela tenha uma visão distorcida sobre a religião. E acaba por muitas vezes votando em pessoas que são hipócritas e que vão contra a religião dela. E é muito difícil você conversar com essas pessoas, porque elas já têm aquele pensamento formado. Então, para entrar algo novo na cabeça delas, só depois de muito tempo de insistência, muito tempo de você falar, e você falar de forma passiva, porque dependendo da pessoa, ela vai ter uma reação forte, sabe? Uma reação agressiva. Quando você tenta colocar outro pensamento, tenta colocar outra visão. Porque para ela, a única coisa certa é o que aquela religião diz. Então, se a religião disse que você ser gay é errado e ponto final para aquela pessoa. Isso é concreto na cabeça dela. Para você tirar isso, para você conseguir extrair isso, é extremamente difícil. Também afeta a visão sobre outras religiões, porque uma pessoa que tem na cabeça dela que uma só religião está certa, as outras todas estão erradas. E isso vai, obviamente, tornar a pessoa intolerante religiosa. Ela vai tratar mal as pessoas de outra religião. Talvez até trate bem, mas pelas costas fale mal, fale que é errado, que aquelas pessoas vão pro inferno. E ela perde a visão, a empatia de perceber que cada um acredita no que quiser. Até porque livre-arbítrio tá aí. E essas pessoas que já têm concreto a religião na cabeça delas, elas botam isso nas outras pessoas, tentam colocar isso nas outras pessoas. Elas tentam colocar isso dentro de casa, né? Nos filhos, nos irmãos, nos maridos e tudo mais. Elas tentam colocar aquilo acima, tentam colocar aquilo em casa. Às vezes é certo e às vezes não dá certo, mas eu acho que é muito problemático você já colocar aquilo forçado na vida de alguém, quando a pessoa não pensou ainda sobre o que ela faz da vida dela, você já tá colocando aquilo ali. E isso prejudica muito as pessoas mais novas. Você não dá o poder dela pensar, o poder dela ter uma mente crítica, sabe? Uma mente que pergunte, sabe? Que faça porquês, porque é assim, porque é assado. E isso faz total diferença na vida das pessoas. Você saber desenvolver um pensamento, você saber pensar fora, você saber questionar as coisas. Porque se você vive calado sobre as coisas, você acaba aceitando elas. Então, para mudar é mais difícil. Então, quando você cresce com um pensamento crítico, sabendo se posicionar e sabendo o que você quer de verdade, não com base nas outras influências, mas com base no que você quer para sua vida, é maravilhoso. Mas quando você já é apresentado que isso aqui é o certo e tudo que tá fora disso é errado, sua vida fica muito difícil e você vai sofrer com isso, porque qualquer coisa que você fizer fora disso, você vai se martirizar, vai pensar que você tá fazendo errado, que tá errado, que o que você fez você vai ser punido pelo ser ou pelos seres da sua religião, dependendo do que você acredita. Eu, ao longo dos anos, eu desenvolvi um pensamento. Minha mãe, ela é evangélica. E então, pra ela, você ser LGBT, você tá automaticamente pecando e você vai pro inferno. Só que como eu sou uma pessoa LGBT, eu cresci por um tempo com essa culpa. Mas depois eu fui me perguntando por que estava errado. E eu cheguei às conclusões de que eu não preciso me esconder. Porque por que eu vou me esconder pra alguém que sabe tudo? Não faz sentido eu me esconder pra alguém que sabe tudo. Porque se ele sabe tudo, não tem nem como me esconder, não tenho o que esconder, ele já sabe. Então eu não vou me esconder. Claro que tem as outras pessoas, elas
elas têm outra visão, elas falam que isso, que aquilo, mas eu tenho pra mim que eu não preciso dar satisfação a ninguém, porque ele sabe de tudo, e é isso. E outra coisa, as pessoas falam que Deus criou Adão e Eva, mas ele também criou a gente, ou a gente é só consequência de Adão e Eva. E então tá todo mundo errado, não? Sabe? É muitas coisas pra se questionar. Não tô dizendo que tá errado, cada um pensa no que quer, mas tô dizendo minha visão sobre essa religião, sobre como eu cresci com pensamentos e autocríticas, sabe? Mas hoje eu já sou muito bem resolvido com religião e essas coisas da minha sexualidade. Fora que é muito perigoso você deixar a religião tomar conta da sua vida. Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem disso. Também não tenho 100% de certeza que isso é verdade, mas posso usar como exemplo de que o Bob Marley, aquele cantor de reggae, ele morreu porque ele tinha um problema no pé dele e ele não podia tratar aquele problema no pé por causa da religião dele, então ele morreu. E obviamente que a morte, claro, depende, ela pode ser vista como algo bom ou como algo ruim, depende de como você encara. Mas não, a gente não vai deixar de ver que ela afetou a vida dele. Afetou não, ela encerrou a vida dele. Então, a religião ela pode ser perigosa. Dependendo do seu nível de devoção, ela vai ser perigosa. Ela vai afetar a sua vida, seus costumes. Tem pessoas da religião as pessoas testemunham de Jeová, elas não recebem transfusões de sangue, elas não podem receber transfusões de sangue. E eu já vi relatos de pessoas que, infelizmente, não estão mais aqui porque não poderiam ter essas transfusões de sangue. E isso é maluco de se pensar, que as pessoas estão vendo a morte, elas não vão fazer nada para escapar daquilo. Eu não sei se elas estão 100% de bem com aquilo, tipo, é isso. Não tem o que eu posso fazer, eu tô aqui e agora eu vou ter que seguir o que tá escrito, o que tá dito, o que essa religião diz. E é isso. Eu não sei se essas pessoas sabem, elas se sentem bem, de fato. Eu nunca, conversei com alguém à beira da morte que era testemunha de Jeová. Também elas não podem ter contato com as pessoas de fora, né? Mas enfim, é muito louco pensar que eu não sei se, não sei se as pessoas elas aceitam 100% esse fato. Mas elas fazem. Pelo menos a maioria que eu sei, elas fazem. E sobre você não ter contato com outras pessoas, não poder ter contato com outras pessoas que não são da religião, é algo bizarro, porque eu já vi um relato de uma pessoa que ela não podia falar com os pais. Tipo, os pais não fizeram nada de errado, eles não eram ruins, mas ela não podia ter contato com eles. E depois de um certo tempo ela saiu da religião, ela falou que foi a melhor coisa que ela fez, porque era absurda a quantidade de coisas que ela não poderia fazer. E é muito estranho como as pessoas se privam da liberdade, seja por religião ou por crimes, tipo, duas coisas que elas te privam da liberdade. Eu não gosto de nada que me prive da minha liberdade, por mais que ela já seja pequena, demarcada, porque tem muitas coisas que eu não posso fazer e tem muitas coisas que eu não vou conseguir fazer devido à classe, a minha classe social e minhas condições e tudo mais. O lugar onde eu venho, o lugar onde eu sou, meu país, minha cidade, tudo que envolve consciência de classe, sabe? Então já é uma coisa difícil, já é algo complicado, vamos dizer assim. A liberdade já é algo questionável. Até que ponto a gente tem liberdade, a gente tem esse livre-arbítrio, sabe? Outra coisa que a gente pode falar sobre isso é, por exemplo, Deus sabe de tudo. Então, se você nasceu e você vai pro inferno, você já vai pro inferno e ele já sabe. E isso já está escrito. Então, você tem o livre-arbítrio, mas você já vai para um lugar que você já está marcado para ir. Segundo essa religião, claro. Também tem o fato de que, então, Deus criou você gay, sabendo que você é gay, e que você vai ser gay, e você vai sofrer sendo gay. É bizarro. São muitos questionamentos que me fazem me afastar dessa visão, me afastar dessa religião. Fora muitas coisas. Eu tô dando a minha visão, você pode ter outra. Cada um tem a sua, baseada nas suas vivências, no seu contexto. Eu tô dando a minha visão. Eu também posso falar das coisas boas que acontecem na vida, e você vai lá e fala, obrigado, meu Deus, por tal coisa.
E aí eu fico pensando, isso é meio questionável, porque toda coisa boa que acontece é graças a Deus. E as coisas ruins. E quando algumas pessoas não têm livramento, por exemplo, alguém pequeno, uma criança que não teve livramento, por que essa criança não teve livramento? E você teve algo que Deus te deu, porque Deus deixou de livrar alguém para te dar um carro, uma casa. Claro, é bom pra você, mas e para as outras pessoas que estão sofrendo, que estão passando fome, sabe? É questionável. Essa religião é mais perto que eu tenho na minha vida. O cristianismo, o evangelho, essas coisas são que eu tenho de mais perto, assim, mais presentes na minha vida. Então são as que eu mais questiono. Mas também tem outras que, pelo mundo e que as pessoas acreditam, podem ser mais questionáveis ou menos questionáveis. Eu não sei, tô falando que eu tenho mais proximidade. E que é que eu sei mais do que eu vivi por um tempo acreditando e tentando seguir, mas devido aos meus pensamentos e meus questionamentos, eu cheguei à conclusão de um pensamento, de que o que é melhor pra mim. Então eu me afastei dessa religião. Mas é claro que também a religião pode ser pro bem, ela pode te ajudar a ser uma pessoa melhor. Por mais que você já tenha que ser uma pessoa melhor, mas enfim, ela pode te ajudar a ser uma pessoa melhor. E eu tenho um amigo que ele acredita em Deus e tudo mais. Eu nunca cheguei pra ele pra falar pra ele não acreditar e tudo mais. Eu sempre respeitei a fé dele. Eu acho até bonito a fé dele, porque ele realmente acredita. E não é um acreditar de tóxico, é um acreditar assim, verdadeiro. A pessoa acredita, ela reconhece que a palavra foi escrita de um jeito, e ela reconhece a nossa realidade, que algumas coisas se aplicam, outras não. E isso é lindo, eu acho lindo o jeito que ele é apegado à religião, e aquilo faz bem pra ele, porque ele não se critica. Por mais de ele ser quem ele não se critica porque ele sabe exatamente quem ele é e quem é o Deus dele. É baseado no Deus misericordioso e tudo mais. Enfim, a religião ela pode te fazer bem. Você só tem que saber pensar. Tem que saber colocar a cabeça no lugar, tem que saber raciocinar. Ela não pode te cegar a ponto de você não ver mais nada. Ela não pode te cegar a ponto de você ir no efeito manada e acabar sendo machucado ou até, né? Não está mais aqui. Teve aquele relato das pessoas que foram subir uma montanha, elas tiveram problemas. Tipo, pra que você vai subir uma montanha? Pra quê? Deus está em todo lugar. Você não precisa necessariamente ir pra igreja, porque se Deus está em todo lugar, Ele está na sua casa também. Entendeu? Eu acho uma coisa... Eu não sei, eu acho que é inexplicável. Meio inexplicável. É explicável, mas eu ainda não consegui raciocinar ao ponto de achar a explicação. Talvez eu já tenha, mas ainda não brotou completamente. Mas eu acho... É estranho, é complicado, é muito maluco. Quando várias pessoas se cegam completamente. Elas estão vendo, mas elas estão ouvindo, mas elas estão escutando. É muito estranho como as coisas, por exemplo, nas redes sociais, tem vários vídeos de pastores e pastoras que eles falam vários absurdos. E se você entrar nos comentários, você vai achar gente concordando, achando certo. Tem várias coisas que estão acontecendo agora nesse momento presente que as pessoas estão concordando. E isso faz você pensar, isso não é o que a religião delas diz. Isso não é o que a religião delas prega. Não é amor. Não é, misericórdia. Não tem empatia. Mas elas acreditam. E por que elas distorcem a visão da religião delas para acreditar em algo tão absurdo? E elas defendem muito algo que não condiz. Se você acredita de verdade, você não deveria estar nesse meio de gerar violência. Você deveria estar contra isso. Você deveria estar fazendo ao contrário disso. Mas por que tem tanta gente que se diz religioso, mas está pregando o ódio por aí? O ódio disfarçado, sabe? Aquele passivo-agressivo. Isso não é... Você não está indo de acordo. Você não está indo de acordo, você está indo contra. Se Jesus, Deus, descesse aqui agora, ele se infiltrasse no meio da gente, eu tenho certeza que ele seria morto, que ele seria xingado e que ele seria morto de novo, sabe? Não teria muito como escapar, porque as pessoas, elas têm a religião, mas elas têm a visão da religião completamente distorcida. Não é mais amor, não é mais misericórdia, não é mais pra você
se amar para amar o próximo. Não é nada disso. É só violência, é só preconceito. Claro que isso também tem um pouco de comodismo, porque, como eu disse, você não pensa, você já tá nesse meio violento. Pra que você vai sair disso? Você vai pensar fora disso? Porque pensar é algo até desconfortável. Dependendo do que você acredita, você para pensar que o que você está fazendo não é aceitável para aquela religião, que você poderia estar indo para o inferno por causa daquilo, é desconfortável. Eu não sei como as pessoas são pegas, as pessoas que se dizem religiosas são pegas nesse discurso de violência, esse discurso distorcido sobre as coisas. Não sei como elas são pegas, mas elas estão lá dentro e elas acreditam fortemente naquilo. É bizarro, elas têm visão distorcida de tudo. E elas defendem tanto, até de forma agressiva. A religião ela é uma forma de você controlar as pessoas. Eu acredito fortemente que a Bíblia ela foi criada com o intuito de controlar as pessoas. Porque a Bíblia foi escrita há muito tempo, ela já foi traduzida diversas vezes e escrita para vários lugares, vários países. E as pessoas vão colocando o que condiz com a época, o que elas querem que as pessoas façam. Eu acredito que naquele tempo eles só queriam controlar as pessoas e hoje continua a mesma coisa. Eles escreveram de acordo com aquela época e desde então é isso. Claro que tem algumas coisas novas que as pessoas acrescentaram. Mas a base toda é naquela época. Se você for parar pra pensar, estudar sobre aquela época, você vai ver que não tem muitas coisas boas. A religião ela foi feita para controlar as pessoas. A Bíblia foi feita para controlar as pessoas. Porque se você tem medo de ir para um lugar quente, um lugar que você vai queimar e que você vai pagar, é fácil de controlar, porque a gente vai te controlar pelo medo. Então, se você tá fazendo isso, você vai pro inferno. E se você fazer o que eu quero, você vai pro céu. Tanto que tinha uma época que as pessoas elas pagavam a líderes religiosos para elas terem os pecados delas anulados, apagados. Então elas iriam, na teoria, ir pro céu porque elas pagaram para ir pro céu, porque elas pagaram para os pecados elas serem apagados, que não faz o mínimo sentido, né? Tanto que hoje isso casa com as vendas que tem da igreja, que eu saiba também é uma coisa errada, mas que continua sendo feita. A gente tem vários líderes religiosos hoje que são extremamente ricos e que é uma riqueza extremamente questionável. A gente sabe de onde vem esse dinheiro, mas ninguém faz muita coisa, né? Só você para pensar, eles não têm outro trabalho. Eles só têm aquele, mas eles andam de carro do ano e tudo mais, com relógio de ouro, e você tá na mesma situação, continuando dando dinheiro pra eles. Mas fazer o quê? Como é que eu vou dizer pra você que você vem fazendo por anos tá errado? Na verdade, você até sabe. Você até sabe quando esse dinheiro falta, quando ele pesa. E você continua dando, porque te prometeram que vai ter retorno. Mas há quanto tempo que não tem retorno? É claro que quando você não tem uma religião, quando você é ateu, você não acredita em nada. As pessoas e até você mesmo pensa, é meio angustiante você pensar que não tem nada, não tem ninguém pra te salvar, não tem nada, é muito angustiante. E é por isso que eu acho que a religião foi criada, pra confortar as pessoas, porque essa ideia de que não tem nada te esperando é angustiante, mas talvez a gente tenha que aceitar, se você quiser aceitar. De novo, eu tô dizendo a minha opinião. É muito estranho como as pessoas só aceitam as coisas, só aceitam. E aí na hora que dá merda e você tem que sair daquilo, você não consegue, você já tá preso, você já foi pego no meio daquilo. É muito difícil sair quando você já tá ali dentro. Mas isso envolve vários outros fatores também, como eu disse no primeiro episódio sobre morte. Tem vários fatores que fazem as pessoas só continuarem nesse ciclo todo de santo dia. Elas não saem, elas não param pra pensar, elas não se juntam pra mudar algo. Porque tá tudo tão ruim. Que a vida dela tá tão ruim que ela não se força a pensar. Porque pensar cansa. E ela já tá cansada demais. Sabe? E isso é triste, mas a gente já tá no meio disso, né? É muito difícil sair. Mas eu espero que as pessoas acordem pra vida. Elas percebam que não dá pra viver 6 por 1. Não dá pra ter só um dia pra resolver as coisas. Não dá pra ter um dia pra você criar laços, aprofundar seus laços. E às vezes até visitar alguém que mora distante. Como é que você vai visitar alguém que mora distante com um dia?
Você vai ir, vai voltar no mesmo dia, vai voltar cansado, vai trabalhar mais cansado no outro dia. E esse ciclo se repetir de novo, sabe? É angustiante. Bom, é isso. A religião tem muito pano pra manga, muito pano pra manga. Tem muita coisa que eu pensei ao longo desses anos, quando eu tava sob a visão daquela religião. E hoje eu não tô mais, tem muita coisa pra falar. E tem muitas outras religiões que a gente poderia falar, mas eu não tenho só conhecimento. Vou buscar ter conhecimento para falar sobre. Porque é um assunto que tem muito pano pra manga, muita coisa a ser falado, discutido. Então é isso, obrigado por quem escutou.